Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Desenha e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, essa criação partiu da ideia de representar a Medusa aí segurando a cabeça do Perseu, que na mitologia aí, na verdade, né, é quem ficou conhecido por decapitar ela, então seria aí uma espécie de inversão de valores. Você viu que eu fiz uma colagem com um monte de imagens aí, né, eu peguei uma imagem de uma foto de base de uma cabeça, de um rosto de mulher, coloquei uns dedos ali das mãos e tal, e aí eu fui pintando por cima de uma forma bem descompromissada, né, meio que para estudar o comportamento das formas e das manchas e das, né, meio que de uma forma muito livre, muito solta, começar a intuir ali aonde que cada parte, né, que o rosto, as mãos, a cabeça e as cobras principalmente, né, iam estar dispostas ali em volta e ao redor desse desenho. Então tem uma etapa antes de começar a fazer, né, a finalização, acabamento e tudo mais, de estudo aí, que normalmente eu até faço com ferramenta de lápis, disquete e tudo mais, mas dessa vez eu fiz direto na pintura. Isso porque eu parti de uma base fotográfica e fui aproveitando os tons, né, dessa própria foto, tom de pele, pegando aí no brush, na ferramenta de pintura e já dando aquela pincelada, aquela borrada, aquela, né, distorcida para experimentar o encaixe, para testar a anatomia. E aí você vê que eu tô experimentando uns efeitos de fundo que depois eu acabei desistindo porque achei que tava crescendo demais e roubando um pouco de destaque, né, um pouco de protagonismo da imagem principal. Então, enfim, né, tendo essa base aí mais ou menos definida, eu comecei a fazer a minha arte final. E aí fica um pouco mais fácil, né, porque eu já tinha, né, esse mapa, esse esquema, essa estrutura toda. E aí eu vim finalizando, né, e fazendo umas estilizações, assim, porque eu queria que o rosto da Medusa ela tivesse bem demoníaco, assim, né, bem com uma cara de quem, sei lá, matou a sua presa. Então eu botei um olhar assim, né? Por isso eu escolhi inclusive essa imagem, que ela tá olhando de cima para baixo. Botei um olhar bem intimidador, assim. A ideia era fazer os olhos escuros, né, os olhos pretos. Então isso e outros fatores assim contribuíram para dar essa cara, né, essa cara de triunfo dela sobre, né, o seu inimigo ali. Depois foi seguindo, né, a forma de cada uma das cobrinhas. Eu já tinha mais ou menos definido aí nas pinturas e, né, no estudo que eu fiz de fundo. Então o trabalho foi mais de definir melhor, né, a sinuosidade, aqueles movimentos, né, mais curvos de cada dobra, de cada volume ali da cobra. E ao mesmo tempo que eu vim fazendo as linhas mais delicadas, né, mais finas, que seriam os contornos da tatuagem, que vai virar o stencil, né, sem o bold e tudo mais, sempre eu faço numa camada as linhas que eu transformo em stencil depois. E enfim, além disso, eu já vim fazendo também numa camada separada com uma transparência um pouco maior, de forma que fique um pouquinho mais claro as marcações de sombra. Você vê ali no rosto que tem umas linhas que estão mais clarinhas, que já são as minhas marcações de volumes, de sombra e tudo mais. E aí fui descendo ali pelo desenho, marcando todas as outras linhas com cuidado ali para a expressão e pro formato da anatomia do rosto de cada cobra, né? Algumas com a boca aberta, né, meio que atacando, meio que interagindo com aquele rosto ali, outras mais ao fundo, com menos detalhamento, mas tem uma questão muito específica, né, na anatomia das cobras aí, que ela tem que ter uma certa aerodinâmica no rosto. O rosto tem esse formato meio que de ponta de seta, e quando ela tá com a boca aberta, assim, tem uma maneira específica que a língua se comporta, que os dentes, enfim, né? E aí na hora de fazer o rosto né, a cabeça do Perseu, eu dei uma boa estilizada, né? Eu queria que ele tivesse com
expressão de terror, de sofrimento, assim. Então eu parti de um estudo volumétrico. Você vê que criei umas linhas para estudar mais ou menos como seria o volume do rosto, onde estaria a incidência de luz, assim, e especialmente, né, estilizando aí nariz, olho, sobrancelha, para deixar bem interessante e bem estilizado dentro da pegada do neo tradicional. E aí eu fui acrescentando mais umas cobras para ele estar mais imerso, como se elas estivessem enroscando nele, vindo lá de trás, assim, e meio que interagindo com esse troféu aí. Depois eu fui estudando, né, essas barrigas, né, essas linhazinhas que as cobras têm, e é bem característico aí do estilo, né, do neo tradicional e tudo mais, você enfatizar bem que isso garante uma ideia de movimento e também fica muito claro nesse contorcionismo que cada cobra faz, aonde, né, tá a parte de cima, onde tá a parte de baixo, de onde ela tá indo e para onde ela tá vindo, enfim. Depois eu comecei a estudar as sombras, e aí essa é uma parte bem importante, assim, porque na hora de sombrear, né, é que ela ganha o volume e que eu consigo dar toda a dramaticidade da iluminação, né. Eu queria fazer uma luz bem dramática e eu queria fazer uma luz bem colorida, bem trabalhada, assim, né. Então primeiro eu fiz uma sombra base, lembrando que vai entrar uma cor por cima, então eu não fechei tanto as sombras, né, eu não entrei com as sombras tão escuras, de modo que deixasse espaço para sobreposição da cor e para que a cor em si, né, a variação de tons de cores mais claros e mais escuros também somassem aí e fizessem esse efeito de iluminação. Então, principalmente ali, né, nas partes mais escuras, onde se projeta uma cobra sobre a outra, partes, né, de trás ali do braço, especialmente no rosto, para enfatizar, né, um pouco dos volumes, eu fui fazendo. E no Sketchbook Pro, né, nessa ferramenta, eu faço com um pincel que dá uma boa borrada, ele já faz uma espécie de blending, né, ele dá uma esfumaçada assim, então eu consigo criar esse efeito de uma maneira bem efetiva e bem rápida para depois jogar, né, a corzinha ali por cima. Então fui lapidando um pouquinho mais aí as sombras, né, para ver até que ponto eu tinha que ir sem passar, né, muito. Eu decidi escurecer um pouco mais as cobras do que o rosto em si, para dar esse recorte, essa diferença aí de materiais e de acabamento e tudo mais. E experimentei fazer umas texturas, umas manchas nela, como se fosse uma espécie de escama, né, alguma coisa assim. E depois fui pro rosto. O rosto dele, sim, eu dei bastante volume, né, porque eu queria que ele tivesse bem dramático e eu ia jogar bastante sangue, fazer como se ele tivesse decapitado mesmo, perdido já a essência ali da vida, e um volume, né, nas cavidades dos olhos bem grandes, deixei os olhos sem as pupilas, isso tudo para parecer, né, que foi uma cena bem grotesca, uma cena bem gore, e já fiz essas manchas de sangue meio escuras, porque quando eu jogasse o vermelho por cima ia dar uma sobreposição, né, ia aparecer aquele sangue seco, aquele sangue, né, que não é tão transparente. O sangue em si, ele não é um vermelho tão claro assim. Se você vê um sangue grosso, ele tem, né, ele é mais escuro, assim, ele tem uma certa densidade, então por isso foi importante fazer essas sombras aí na base. Depois eu vim trabalhando os bolds, né, e aí aquele raciocínio de recortar o que está na frente e o que está atrás. Como tinha bastante camadas, bastante níveis, né, de profundidade nesse desenho, uma coisa por cima da outra, por cima da outra, por cima da outra, então o bold foi muito útil para eu poder explicar essas profundidades, dizer o que está em primeiro plano, o que está em segundo plano, terceiro, quarto. Então, uma cobrinha passando pela frente da outra, eu fui recortando com o bold e tudo mais, ajudou muito a destacar e definir o desenho. E aí na hora de colorir eu faço uma silhueta, né, chapo de cor em cada área, e você vê aí que eu chapei uma cor, né, no rosto, uma cor na medusa, outra cor nas cobras. Infelizmente eu não tenho uma parte dessa pintura aí que eu esqueci de gravar, deu erro, mas você vê que depois de chapar a cor eu vim lapidando, eu consigo travar a camada individual, né, da pele, das cobras, do rosto, do cabelo, e aí eu venho com essa camada travada, com a transparência travada, eu posso pintar sem fugir, né, daquele shape, daquele contorno.
Então eu venho ali lapidando, jogando um pouquinho de cores, um pouquinho de luzes. E aí eu fiz um esquema de cores ali de quentes e frios, como se ela estivesse sendo iluminada por uma luz quente, né? Uma luz amarelada, alaranjada, e ela mesmo fosse toda fria, né? Afinal, as cores das cobras meio esverdeadas, essa coisa meio estátua e tudo mais. E aí depois foi só trabalhar nos brancos, nos brilhinhos e nas luzes e nas texturas para deixar o desenho bem acabado. Beleza? Esse foi mais um Desenho e Fala, espero que você tenha curtido mais essa criação. Se você gostou, dá um like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.